Salve amigos da Solar TV, tudo bem? Boa tarde, aqui é o Léo Fornazieri e estamos mais uma vez no pé da Pedra Grande aqui em Atibaia, no estúdio da Solar TV, recebendo os amigos, os parceiros e treteiros do setor solar. E cá estamos com meu camarada Doutor Neto, esse é o cara, malandro. Bem-vindo, né, cara? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente marcou isso aqui com alguns meses de antecedência. 7 meses de antecedência, para ser mais exato. A agenda estava cheia. É, cara. E marcou a data chega. Estamos aí. É isso aí. Compartilhar aí alguns insights para a galera. Cara, muito obrigado por ter vindo. Imagina. Obrigado por não só poder fazer parte do projeto e compartilhar aqui o dia a dia, como que é a tua vida dentro do setor, como que são os aspectos que trouxeram você para o setor, que apesar, meu caro, a gente se conhece já faz alguns aninhos já, eu já conheço alguma dos pontos e você agora é um palestrante, meu caro. E boa parte do que você traz de conteúdo, e nós vamos começar já por esse viés já. Boa parte do que você traz de conteúdo relacionado às suas palestras, relacionado aos eventos que você faz participações, elas trazem um lado muito interessante do Neto como pessoa, do Neto como se formou como um profissional, tua vivência, e o que eu acho muito, muito bacana, cara. Eu, particularmente, o mercado já entende isso como um negócio muito importante para as pessoas saberem que por trás do empresário, por trás da pessoa tem uma vivência, um histórico. Então, cara, vamos começar por esse aspecto. Vamos começar você falando assim, o que te chama hoje para o setor solar, que quando você fazia suas andanças lá fora, quando você fez as suas vivências em outros países, que você trabalhava com outras coisas, o que te chamou assim, cara, de fato, para o setor solar, Netão? Léo, tem muitos fatores que fizeram com que eu viesse para o setor solar. Na época, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu descobri a energia solar na Austrália. Então, para quem não conhece a minha história, eu trabalhava aqui no Brasil como engenheiro eletricista, eu sou engenheiro eletricista. Daí o mercado no Brasil de construção civil estava muito ruim, eu decidi ir para a Austrália, bem resumidamente a história, tem muitos detalhes disso, eu conto isso na minha vida em outros lugares com bastante detalhe. E eu, na época, eu estava me relacionando com uma menina e o que me motivou a eu abrir a cabeça para um negócio diferente do que eu estava trabalhando, foi uma pergunta que ela me fez. Ela fez assim: você não tem vontade de criar seus filhos perto dos seus pais? Porque eu morava lá na Austrália e se acontecesse alguma coisa com a minha família, eu não ia dar tempo nem de chegar. Perfeito. Essa pergunta fez com que a minha cabeça ficasse antenada para achar uma coisa para eu trabalhar que fosse na minha área, que seja escalável, porque a cidade que eu morava, que a minha mãe morava aqui no Brasil, tem 15 mil habitantes. Então como é que eu vou montar um negócio numa cidade de 15 mil habitantes, sabe? Não tem um negócio de engenharia. Uhum. E essa pergunta ela fez a minha cabeça ficar trabalhando e buscando alguma coisa. Como eu trabalhava na Austrália de servente pedreiro, eu fazia calçada, isso em 2016, 2017, né, faz pouco tempo, calçada na rua. E eu via que toda casa na Austrália tinha energia solar. Uhum. Aí sabe quando você está com a cabeça fria, cabeça fresca? Eu estava com muitos problemas no Brasil, quando eu fui para a Austrália, a minha cabeça estava oxigenada, né? Eu estava trabalhando braçal, mas eu não tinha... Eu estava endividado, eu estava meio depressivo, tem vários detalhes dessa história aí. Então, o legal de eu conectar com as pessoas hoje nas palestras é que muitas pessoas elas estão perdidas, não perdidas com coisas ruins, perdidas em não saber o que fazer e tal. E eu estava desse jeito em 2016, 2017. Só que o fato de eu ter mudado de país, de eu ter deixado os meus credores aqui, não conseguiam me ligar porque eu estava em outro país, isso me deu uma tranquilidade para minha cabeça ficar fresca e apareceu um negócio que me fez dar esse insight de começar, que foi a energia solar, que eu via que toda casa tinha. De lá da Austrália, eu pesquisei no Brasil como é que estava, a gente sabe que o mercado
2012 teve a primeira regulamentação, depois 2015 teve a revisão, isso era 2016, era muito recente. E eu comecei a pesquisar isso, fiz o curso da Blue Sol online e eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Foi quando eu decidi, depois em 2018, voltar para o Brasil. Então foi essa pergunta que abriu a minha cabeça para eu começar a procurar um negócio e daí linkou a minha área, que eu sou engenheiro eletricista, com uma coisa que eu vi na escala. Eu sempre pensei em trabalhar com alguma coisa que pudesse ser escalável. E a fotovoltaica podia ter uma loja numa cidade que eu não dependesse de vender só naquela cidade, podia vender no Brasil inteiro, né? E eu vim de obras, eu sou engenheiro eletricista de obras, de construção civil. Então eu tenho muita facilidade com instalação elétrica, de grande porte, padrão industrial. Então esse know-how meu de já ter sido empresário, já tinha uma empresa de instalação, quebrei em 2012, fui trabalhar de funcionário de novo, depois eu fui para a Austrália. Todo esse know-how que eu trouxe de instalação elétrica, hoje eu trago na Progesol. E é por isso que eu me conecto muito com as pessoas, porque eu não sou palestrante, eu não vivo de palestra. Eu só falo o que eu faço. E isso conecta, porque um cara que começou uma empresa do zero, home office, nunca tinha vendido uma porca na minha vida, comecei a vender em 2018, não sabia vender, aprendi a vender, e daí começa a escalar, que a venda é um negócio que se aprende, que o conhecimento técnico agrega muito valor numa venda, sabe? Que a venda hoje, que eu falo muito com os meus seguidores ali, que o que vende é uma boa comunicação, é uma postura firme, confiante e conhecimento técnico. Então, quando você fala dessas 3 fatores, mais um histórico de quem começou o negócio, a conta fecha, né? Tem o famoso contexto. A minha história ela tem contexto. Então, isso passa credibilidade e conecta com as pessoas, entendeu? Você falou um negócio bem interessante aí com relação à vivência, lastro. Exatamente. Né? Se a gente for pensar que o setor solar é recente, você já considera 5, 4 anos aí como vivência. Sim. Você viveu 40% do setor. Né? Isso é diferencial. Eu gosto de trazer os amigos aqui, os colegas, parceiros, para a gente conversar sobre esses aspectos, porque por trás do que você traz já a sua estratégia de conteúdo, ela já é trazer a tua vivência. E a carência que existe no setor é o inverso, porque todo mundo está conhecendo o cara da empresa tal, com a tecnologia tal, com a solução tal, e vem primeiro a empresa, vem primeiro o produto, a solução. E o propósito do projeto, do programa é o inverso, é trazer as pessoas que estão por trás, que têm a sua vivência, história. Léo, pessoas compram de pessoas. Né? Pessoas compram de pessoas. Então, assim, não adianta eu só trazer o nome da Progesol, porque a marca, ela conecta menos com as pessoas do que a pessoa. Então, é mais fácil eu levar o Neto Progesol para todo mundo, que consequentemente a Progesol ela vem junto, tá totalmente atrelado, sabe? E as pessoas elas ficam esperando mesmo, porque tem muito guru, coach que começa a fazer um negócio e o cara não tem o lastro que você falou, né? Ele, como vender energia solar, você vai ver que o cara nunca vendeu nada. Lá na Progesol eu falo de vendas grandes, daí eu fecho uma venda grande, eu mostro a venda fechada, eu mostro a instalação daquela venda fechada e eu mostro aquela instalação funcionando. Então tenho todas as etapas do processo ali, né? Então isso conecta e acaba fazendo que as pessoas elas hoje tem muito que não tinha quando a gente começou, Léo, que é formação. Ninguém nunca fez isso que a gente está fazendo. Isso aqui que está tendo hoje de você poder bater papo com uma pessoa que é do setor, que ela vai trazer a experiência real do dia a dia dela. Isso aqui não tinha, na minha época não tinha com quem conversar. Ô Neto, e olha que interessante, a gente vira a pirâmide quando a gente faz esse movimento. Não sei se você já refletiu dessa maneira, mas, cara, você torna acessível, você tangibiliza qual é a realidade do instalador que está iniciando o teu trabalho, ele está investindo no setor solar, acreditando como uma oportunidade.
E de repente, se ele olha as marcas, as empresas grandes, ele vê um Olimpo, um negócio distante. Sim. O movimento que a gente faz quando a gente traz, se comunica no dia a dia, com exemplos, com práticas, com a dor, na mesma dor na carne que ele vive, você está mostrando isso, cara. Exatamente. E eu mostro, quem acompanha eu no Instagram ali, cara, tem dias que eu tô puto lá, porque o vendedor não faz o que a gente pede, e todas as empresas têm a mesma coisa, sabe? A gente erra num processo, erra numa entrega, erra numa instalação, e eu mostro, eu falo, gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, os caras falam, pô, até a Projeção acontece isso, cara, vocês não têm ideia de quanta merda a gente faz também. Acontece. Sabe, o que acontece é que a gente tem a consciência da onde a gente precisa chegar. E a gente está constantemente trabalhando para melhorar esse processo. Então, internamente na Persol, sou eu, o Bruno e o Lucas ali de diretores. A gente costuma falar que é um fogo que fica aceso na gente para uma melhoria contínua. E é isso que a gente não vê nas outras pessoas do setor. As pessoas acham que os negócios vão se arrumar sozinhos. Eu dou mentorias. Dava, porque agora estou sem tempo de dar. Mas o que estava acontecendo com os meus mentorados era que eles não tinham feito o básico do básico para poder ter a informação da mentoria. Eu não sei se você chegou a ver outro dia, Léo, eu abri uma caixinha de perguntas, eu fiz assim... Eu queria conhecer minha audiência ali na hora, né? Aí eu fiz assim... Quantos de vocês já fizeram 0 curso de energia solar, 1 curso, 2 ou 3? Ah, eu vi, cara. Léo, 42% dos integradores que me seguem não fizeram nenhum curso de energia solar. O cara não se ajuda, como é que eu vou ajudar o cara, entendeu? Eu fiquei assim, assustadíssimo e um pouco indignado de ver que alguns daqueles que não fizeram nenhum curso queriam fazer mentoria. Porque acha que eu vou resolver o problema do cara, entendeu? Tem diversas leituras, né? Diversas leituras. É um negócio que eu queria te perguntar. Eu aproveitei a oportunidade, assim, que você tocou no assunto. Você não acha que o empreendedor do setor solar está só, na grande maioria, no volume, não estou dizendo que é o mercado todo, mas no volume do entrante? Você não acha que o cara está só querendo surfar a onda? Só. A pessoa não entendeu ainda... Primeiro, que o cara que mexe com energia solar, ele é uma empresa de engenharia. Ele não é um instalador de placa, ele é uma empresa de engenharia. Perfeito. Ele tem que se portar como uma empresa de engenharia. E ele é um empresário, ele tem que saber como ser um empresário, quais são as responsabilidades que o empresário tem que ter. O empresário ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que ter gestão de pessoas, ele tem que ter uma gestão financeira ninguém tem nada. Sabe, ninguém tem... algumas dessas mentorias que eu fiz, meu mentorado não sabia precificação, Léo. Ele não sabia orçar. Eu falei, cara, e como é que você vende? Ele falou, eu vendo, eu coloco 30% a mais do kit. O cara passa uma régua, né? Um falei, percentual. Eu falei, cara, mas Mas para onde que foi esse 30%? 30% do quê? Eu boto o dinheiro no bolso. Eu falo, mas e o imposto? Não, o cara me pagou à vista. Mas ele pagou à vista em dinheiro? Falou, não, ele pagou e eu depositei. Falei, cara, mas já está tudo errado. Mas como está errado? O cara pagou à vista, eu não preciso dar nota. Eu falei, mas o seu contador te falou isso? Não, mas eu não tenho contador para fazer isso. Sabe, você vê que é uma sucessão de erros que é um negócio apavorante, cara. É um negócio que você vê que essas pessoas elas têm uma vida... útil no mercado muito curta. É por isso que fala que os empreendedores eles não duram 5 anos, porque eles não estão preparados para tudo isso, Léo. Eu que tenho essa cabeça, eu que já tive outra empresa em 2012 de uma construtora em São Paulo, que eu fazia o Walmart, Carrefour, Extra. Eu tive uma empresa e eu já tinha essa cabeça, eu quebrei, sabe? E tendo essa cabeça, eu montei a Projesol dia 13 de junho de 2019, eu quebrei. Com essa cabeça, imagina o cara que não pensa nisso. Óbvio que o quebrar, gente, não é quebrar de fechar a porta. O quebrar que eu falo é uma frase que a Luísa do Magazine Luiza sempre fala, que é fluxo de caixa quebra a empresa. Então é descasamento de recebimentos e pagamentos. A receita está diferente da despesa. Você tem grana para entrar, Isso.
tem despesas para pagar, mas a grana vai entrar depois do dia da despesa. Isso é quebrar. Exato. Muitas pessoas quebram diariamente nesse sentido. Daí o que o cara vai ter que fazer? Vai ter que ir lá no gerente do banco, implorar para o cara arrumar um capital de giro para ele a toque de caixa com juros de 10%. Se comprometer a longo prazo. Vai ter que... o cara vai lá, pelo amor de Deus, o gerente, arruma um dinheiro para mim. O cara fala, então, né, mas o que dá para você fazer para me ajudar? Vamos fazer 2 consórcios, 5 seguros de vida aqui, para o cara poder liberar o negócio para você. Isso é uma falta de planejamento financeiro, é você não estar organizado. E 90% desse mercado, Léo, é assim, sabe? E quando a gente fala isso para o integrador, conecta. Porque o cara, às vezes, nem sabe que ele precisa daquilo. Ele vai indo sabe? Ele vai levando. Oba-oba. Oba-oba. E vai botando grana no bolso. Aí você vai ver o cara não pagou nenhum imposto de nota. Daqui a pouco vem o fiscal lá da Receita e fala, você tem isso aqui. Quebra o cara. Quebra mesmo. Sabe? Então a gente tenta passar o nosso dia a dia. E é isso que conecta. Sabe? Eu não ensino fórmula mágica, eu não ensino nada de diferente do que eu faço. Eu mostro lá que as reuniões com os meus vendedores são diárias, sabe? Eu mostro que eu dou treinamentos semanais, quinzenais e mensais para o meu time. Eu mostro eu vendendo na prática. Eu mostro instalações sendo feitas. Eu mostro o que acontece, sabe? E o legal é que tem essa receptividade. O pessoal enxerga que não é um bicho de 7 cabeças. Né? E o fato da Progesol hoje ela estar conhecida foi uma estratégia que a gente tomou decisão há 2 anos atrás, que a gente ia fazer um fortalecimento de marca e se posicionar. Sabe? Eu acho que o posicionamento é muito mais importante do que você ser de fato. Não que a gente não seja, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é em inglês, mas tem uma tradução boa, que é fake it until make it. Finja ser até ser de fato. Finja ser a melhor instaladora que tem no Brasil. Finja que você tem um processo comercial fodido. Finja que você dá treinamento. Finja que você motiva seu time. Finja que você faz isso. Finja que você vai ser, cara. Entendeu? É a postura. Sim. Né? Você chega bem vestido porque eu sou um mega empresário. Você não está fingindo ser, já está se vestindo como, já está vivenciando isso, as pessoas te respeitam por isso. Daqui a pouco você vai ser, sabe? Então, posicionamento é uma coisa muito forte. Foi isso que a Progesol fez. A Progesol é a melhor empresa de energia solar do Brasil? Não é. Existem empresas muito maiores que vendem muito mais que a gente, que são low profile, que você entra no Instagram do cara, não tem um post. Exato. Mas a gente se posicionou. E aí entra um negócio que eu gosto, que é onde que está a grana? Está no movimento que a gente cria. É uma inversão, né, Neto? Então, é interessante também a gente falar sobre isso com a audiência da Solar TV. Né? Existe a qualificação técnica, existe o movimento empresarial, que é você investir em processos, pessoas, um administrativo, um financeiro, um supply, uma área de suprimentos que identifica os fornecedores, qualifica, tangibiliza o que dá, o que não dá. Forma parcerias. Existe tudo isso. Isso faz parte da qualificação do negócio, né? Você empreender de fato. Mas também tem esse lado que é o lado de como você, através do novo digital, do novo social media, que a venda através dos canais digitais, ela acaba sendo consequência de uma construção. Exatamente. E, cara, essa construção também não é algo que é assim. Sim. Não é de hoje para amanhã, vou injetar muito dinheiro no meu Google, no meu Facebook. Cara, não é assim. A gente injeta muito pouco. A gente injeta muito pouco. Por quê? Porque é o posicionamento e a constância. Sabe? É a constância. Você acaba... Quando você ensina alguém, Léo, você ensina qualquer coisa. Eu gosto de dar o exemplo da minha mãe, que comprou um celular, ela tinha um celular Android, ela comprou um iPhone e eu fui lá e ensinei ela a mexer no iPhone. Quando você ensina alguém qualquer coisa, você vira referência para as pessoas. Nós estamos aqui hoje falando
de história, falando de como a gente age, como a gente faz, a gente acaba virando referência para as pessoas. Então, quando você vira referência, a pessoa, quando ela vai pegar um projeto de grande porte, por exemplo, que ela não dá conta de fazer, ela vai lembrar da referência que ela tem. Exato. Sabe? Então, o fato da gente ter se posicionado como uma empresa que vende grandes projetos, mostrar os grandes projetos sendo executados, e eu falar isso constante com o público, gente, eu estou aqui na usina tal, olha aqui a nossa instalação, olha aqui o nosso engenheiro, o nosso site manager, olha aqui o Fernandão, o meu encarregado, olha ele fazendo. Falei, Fernandão, não, estamos fazendo aqui a broca tem 90 centímetros, tal, não sei o que, estrutura da Politec, estrutura da Pratique, não sei o que, aí você fala, gera aquele, pô, o Progesol faz grande projeto. Aí o cara tá lá no interior do Pará, o cara é conhecido lá no interior do Pará, e ele está começando agora como integrador, mas é um cara muito conhecido, que tem muito network. Chega um amigo dele e fala, quero investir em solar. O cara fala, pô, vou trazer o Netão da Progesol aqui para fazer comigo. Sabe? Então, o fato da gente se posicionar e mostrar, gerar conteúdo, tá sempre sendo visto ali, faz com que as pessoas venham até a gente, entendeu? É verdade. Você vira uma referência. Referência, você vira referência. Mas isso é para qualquer setor. Sim. Né? O Maurão da Eletro é uma referência em seguro. Não se fala, não existe uma outra Fato. pessoa. Sabe? Porque vira referência, se posiciona, sabe? Fala disso, tá em live, tá em evento. Está presente. Está presente, tem ombro constância. A ombro. Tem constância. Constância. Sabe? Tem constância. Faz lá a semana do sinistro, mostra um monte de cagada do pessoal lá. Jesus. Cara, eu vi um conteúdo aí dentro do Solar Summit, do Sim. Solar Z Summit do nosso amigo Mauro, só sobre os sinistros. É isso aí, cara. Eram mais de, sei lá, 70 slides de diferentes gêneros de sinistros, consequência do que a gente está falando aqui agora, né? Exatamente. Baixo nível de qualificação técnica, uma necessidade de ver o fluxo de caixa só de entrada, baixo nível de compromisso com o pós-venda, com a qualificação dos profissionais e da parte do empresário. Sim. E, Léo, é uma coisa que a gente fala, o empresário do solar, ele não percebeu isso ainda, mas ele quebra de pé. Quebra de pé. Não ele entendendo com obra. o que está acontecendo. Ele né? quebra com obra. Ele não entende que do jeito que ele está indo, cada obra mais que ele fizer, ele está perdendo mais dinheiro. Que se ele parasse ali... Seria melhor? Seria melhor, cara. Louco isso. É louco, sabe? E isso você só enxerga se você tem números, você tem indicadores, sabe? Por exemplo, na Progesol, a gente controlava, é uma dica legal que eu dou, a gente controlava a margem de lucro por projeto. Então a gente tem uma planilha de orçamento. Ah, Neto, qual plataforma você usa? Não interessa a plataforma que a gente usa, a gente tem uma planilha de orçamento para cada orçamento que a gente faz, cada proposta. É feita numa plataforma automática, mas a gente tem a planilha daquela proposta. Lá naquela planilha tem o previsto, que é a planilha em si do orçamento, e tem ela espelhada no realizado. A gente fazia o acompanhamento no previsto e realizado, mês a mês, dia a dia. Então, proposta por proposta. Fechou a venda? Fechou. Instalou? Quanto que deu de margem de lucro essa aqui? Ah, essa aqui deu 11,2%. Então, 11,2%, mais a outra deu 12%, essa aqui deu 8%, tal. Qual que é a meta nossa? A meta nossa é 10%. Beleza. Uma por outra. Mas a gente tá fazendo uma por uma. Daí a gente falava, não pode dar desconto nessa. Não pode dar desconto, pode dar desconto. Quando virou a chave pra gente, fala assim, vamos metrificar esse negócio por mês. Vamos somar as margens e dividir pela quantidade de propostas fechadas, vai dar uma margem final aqui. Essa margem final, ela tem que ser acima da nossa margem de meta. Vai ter propostas que vão ser estratégicas, que você vai ter que fechar abaixo da margem para fechar, e aqui não saiu da margem meta, entendeu? Justo. Isso já faz com que você consiga controlar melhor, você consiga abrir mais as pernas de uma venda aqui, e a outra você ficar devendo a margem na outra. Isso aí é um controle que ninguém faz. Eu aprendi isso aí com o Douglas. Pô, gente, controlar a meta, nunca tinha pensado em controlar a margem mensal. Isso te dá mais liberdade para você deixar o vendedor. Não que a gente vai liberar desconto. O Thiago Concer falou um negócio na apresentação dele lá no Summit BH, ele falou assim, sabe por que o vendedor dá desconto? A pessoa, não, porque pode. Se não puder, não vai dar. Se você chegar Se for hoje travado. na tua empresa e falar assim, é proibido dar desconto, quem der desconto vai ser mandado embora. Cara, você vai engessar todo mundo,
Você vai criar uma regra ali, você vai registrar todo mundo vai ficar assustado, não vai poder desconto, vai perder venda. Concordo, em termos, pode ser, é uma estratégia, mas a estratégia de você controlar a margem líquida final e você conseguir ter essa visão de que uma venda você pode abrir mais e a outra fazer ela mais justa, isso aí dá uma baita liberdade para você conseguir otimizar os seus custos, né? Eu diria assim, tentando te complementar, Neto, cada parte da tua engrenagem, da tua empresa, ela tem que ter parâmetros e metas que são mensuráveis e tangíveis. Sim. Vendas é uma parte importante, é tão importante quanto a logística, tão importante quanto o financeiro, e não pode ser a mais importante da empresa. Não. Só porque ela traz o dinheiro, ok, é importante, tão importante quanto a engenharia, fazer os cálculos, a logística, entregar o negócio no formato certo, sem retrabalho, entre outras coisas. E o mercado precisa absorver essa informação, porque o vendedor que vende preço é diferente do vendedor que vende valor, certo? Com certeza. E se esse cara passa a vender valor, ele entende que se ele tem um parâmetro de eu só posso ir até ali, eu posso ir do ponto A até o ponto B, eu não posso ir além dessa barreira. Ele vai ter que criar formas de poder vender, senão ele tem que mudar de área. Se ele não consegue, e existem técnicas para aprender isso, são coisas que você ensina, que os nossos colegas, diversos deles ensinam, e isso é muito importante. Não é uma atividade pautada no desconto. Não. Léo, o jogo virou na Progesol quando o meu time entendeu que a meta deles é fazer amizade. Bem louco isso, cara. Eu deixei bem claro que o que eu espero do meu time comercial é que eles gerem relacionamento, que eles fiquem amigos do cliente. Eu falo para eles, eu pago vocês para vocês ficarem de bate-papo com o cliente no WhatsApp. Eu pago vocês para isso. Se eu ver que vocês receberam o cliente no WhatsApp, o lead, e vocês falaram, boa tarde, tudo bem? Meu nome é fulano, manda a conta de energia que eu vou fazer orçamento. E você mandou a proposta, aí você está na rua. Por quê? Porque você está panfletando. E se você quiser panfletar, você vai no qualquer final, lugar. vai panfletar. Porque a partir do momento que você não agregou valor, o que é agregar valor? É você se diferenciar do seu concorrente em qualquer coisa. Léo, juro, a gente tem uma plataforma lá que chama Chat Guru. Não estou ganhando nada para falar a propaganda do negócio. Porque é uma plataforma, Léo, que tem você consegue olhar, analisar as conversas dos vendedores em tempo real. Então, o vendedor está falando com o cliente via WhatsApp, pela plataforma. Eu consigo entrar na mesma conversa, e eu consigo falar com o meu vendedor na conversa sem que o cliente veja. Perfeito. Então, o que eu estava fazendo? Quando a gente aderiu a essa plataforma, eu comecei a usar, eu comecei a assistir meus vendedores atendendo. É uma ferramenta de coaching. De coaching, exatamente. E é difícil tem que ter. Existem outras plataformas, não sei se vocês têm uma plataforma desse A gente tipo. usa diversas plataformas lá. Cara. É um negócio legal de você divulgar, por quê? Essa plataforma ela permite que você acompanhe o atendimento do seu vendedor em tempo real. É uma coisa mais difícil. Como é que você vai fazer isso se está no celular do cara? Não tem como você sentar do lado do cara e ficar vendo ele falar. Sabe? Agora, se você está sentado, você bota a TV aqui assim, ó. Você bota as conversas aqui. Você vai assistindo, igual o CFTV, câmera de segurança. Sim. Aí você vai vendo o vendedor, caiu o lead, aí tem a foto do WhatsApp. Aí a foto de um casal, por exemplo, de meia idade, aí, 50 anos. Aí o vendedor não falava nada. Eu falava assim, elogia a foto do casal e pergunta qual que é o segredo para um casamento duradouro. Aí o vendedor falava, nossa, que foto linda, vocês formam um lindo casal. Qual que é o segredo para viver tanto tempo assim, que eu tô querendo matar meu marido, a vendedora falava, sabe? Aí a mulher já fugia total foco do solar e falava, nossa, nem fale, é complicado, mas tem que ter muita paciência, tal, sabe? E vai indo, daí caía outro lead, era a foto de um cachorro, que cachorro lindo, que raça que é, sabe? Caía outro lead, o cara tava na praia, que praia legal, onde que é? E o cara vai falando, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com móveis. Sério? Nossa, tô querendo fazer os móveis da minha casa. Me manda umas fotos dos móveis que você trabalha. O cara manda a foto o solar, cara, é a última coisa que você vai falar. Quando a gente entendeu
que o atendimento, você falou uma frase que o cliente compra com você não pelo preço, mas pelo valor. Essa frase minha está reescrita na minha palestra, o cliente não vai comprar com você pelo preço, é pelo seu atendimento. Porque quando você se diferenciou dos atendimentos, você virou amigo do cara, ele pode orçar com 20. Ele vai trazer para você porque ele quer fechar com você porque você é o cara mais legal. Você é o cara. Você virou a referência, você quebrou a barreira, Quebrou você quebrou as objeções. Exatamente. Ele fica sem jeito de poder aceitar qualquer tipo de outra proposta. Você foi tão legal comigo que eu tenho vergonha de... Sabe? O cara fala isso, cara, você foi tão legal comigo que eu não tenho coragem de fechar com ninguém. Você consegue me ajudar a eu fechar com você? Você tá mais caro. Falei, cara, eu sei que eu tô mais caro, porque o meu atendimento ele vale mais caro, ele vale mais. Traz para mim os orçamentos que eu vou te ajudar a você enxergar onde que tá o meu caro, onde que tá o barato aqui. O Neto, óbvio que é importante frisar, se a gente está falando de vendas de alto valor agregado, venda de ticket médio alto, onde você tem o deslize que a tua operação possa ter numa montagem, vai gerar prejuízos. Sim. Então, existe N fatores que você, como empresário, você tem que considerar e que vai até esse nível de você ter ferramentas que te auxiliam no monitoramento do atendimento da tua equipe, que eu me lembro quando eu trabalhava na Coca-Cola e a gente acompanhava vendedores. Né? Então existia um book para você fazer o preenchimento a respeito da rotina. Sim. Então você visitava 20, 30 pontos de venda junto com o vendedor e aí existia um padrão, um parâmetro de atendimento. Falou sobre isso, falou sobre aquilo, tal item, tal produto, tal proposta. Essa saía de um cliente, né? Se eu imaginar 10 anos atrás, o cara saía de uma das 60 visitas que o cara fazia no dia, saía com um pedido de 20, 30 mil reais. Visitava uma padaria bacana do Cambuí, em Campinas. Então, você tinha esses parâmetros. Quando eu entrava olha que interessante, eu não conseguia visitar todos os clientes junto com o vendedor. Mas eu tinha a rota dos meus principais clientes. Sim. Que era o cara que tinha 5, 6 mercadinhos. Sim. Qual que era corresponde é o 20% que corresponde a 80% do faturamento. É o 20-80, é o Pareto. É o Pareto. E aí, qual que era a conversa? Que eu imagino que tenha muito a ver com a conversa que os nossos vendedores tenham que ter. A conversa era, além dessas quebras de objeções e você criar alguns lastros, você tinha a questão de você tinha que falar assim de mercado financeiro. Poxa, amigo, seu dinheiro tá... Como é que tá o teu dinheiro? Como é que tá? Como que você está investindo hoje? O que está realmente te dando dinheiro, além do que tem aqui dentro do teu negócio? Onde você põe seu dinheiro, cara? Me dá umas dicas, estou procurando investir. Então, se o vendedor entender que se ele entra nessa seara para falar de coisas que realmente geram conexões... Você faz o cara tirar, eu ia investir no Bitcoin de não sei aonde, que hoje agora está na moda. Sim. Não advogando em prol ou contra, mas você, como vendedor da solução de alto valor agregado, que é um setor solar fotovoltaico atualmente, você atender desde o residencial de 10 plaquinhas, 12 plaquinhas, até você vender grandes usinas, eu posso entender que existem diferentes roteiros na conversa, mas, cara, a estrutura pode se beneficiar de coisas semelhantes que você tem, sendo o seu foco em pequenos ou foco em grandes. Isso é muito louco, cara. E as pessoas precisam conhecer essas ferramentas. O empresário ele precisa conhecer todas a necessidade dele estar ligado e conectado, a necessidade de ele ir nos eventos presenciais, cara. Conhecer você, conhecer o Mauro, conhecer o Ricardo, conhecer como que as pessoas... O negócio tá na rua. Colher as boas práticas, ligar para você para fazer... Cara, você tem um horário que eu posso acompanhar um vendedor do teu, né? Só para observar e aprender. Quero saber se aceita esse tipo... O mercado precisa disso, cara. Eu vou contar um segredo para você, que não é para você, né? Para quem está assistindo. Mas eu tenho a minha referência também, né? A Progesol, ela é referência para muitas empresas e a gente tem as nossas referências. Uma delas é a Bono.
Marcelão da Bono. A gente tá juntando o nosso time comercial para fazer um treinamento junto, cara. Fabuloso. Você tem noção disso? Fabuloso, O Marcelo cara. me chamou para treinar o time dele. Eu dei um treinamento, ele gostou muito. Ele falou, cara, a gente vende bem aqui, vocês vendem bem aí. Vamos montar uma mentoria nossa, juntos, pro nosso time? É terça-feira agora, amanhã. Imagina o tanto o tanto de insight que não vai sair, porque a gente vai pegar os melhores vendedores deles, os melhores vendedores nossos, os caras vão falar, cara, o que você faz? Conta pra mim. O cara fala assim, segunda-feira eu acordo cedo, eu programo meu dia, domingo eu programo a semana toda, segunda-feira eu acordo cedo, eu faço follow-up com as vendas anteriores, eu faço das 9 ao meio-dia, vira uma agenda, vira um processo. O cara que é aquele mediano, escuta o top falar, ele fala, pô, vou fazer igual. Preciso fazer igual. Você acaba elevando o nível do negócio, vai ser um mês de mentoria toda terça-feira, das 6h30 às 8h, sabe? Que a gente vai ouvir, vamos criar processo. Imagina o material que não sai disso, cara. Vai ser muita coisa boa. Você entendeu? Mas a intenção não é compartilhar. Não tem como não compartilhar, que é um desperdício não compartilhar isso aí depois. Mas a intenção não foi essa. A intenção é fazer com que o nosso time venda mais. Porque hoje a maioria das nossas vendas, Léo, e as do Marcelo também, é por indicação. Então não tem um fluxo de prospecção. E isso é preocupante, porque Muito preocupante. Se um dia essa indicação falar assim, não vou mais indicar para você, você acaba ficando à mercê. A indicação, você não sabe quando ela vai vir, é uma coisa que não é palpável. Você não consegue cobrar o cara, me indica aí. O cara fala assim, depois eu falo com você. A prospecção é uma coisa que é palpável, você tem o controle sobre ela. Então a intenção dessa mentoria é a gente fomentar os nossos vendedores a terem rotina de prospecção. Sabe? E como? Qual é o processo para isso? Qual é o nicho que a gente vai atacar? E olha que a gente é concorrente direto. A gente às vezes se encontra em projetos grandes ali direto e a gente está se ajudando, cara. Sabe? E é fantástico isso, sabe? Isso aí ninguém sabe, tô contando agora aqui em primeira mão. Legal você trazer isso pra gente, né? Assim, quando esse negócio estiver trazendo frutos, vamos fazer mais um desse aqui, você vem contar como é que foi. Tem curiosidade, é importante o pessoal quem está assistindo a gente agora entender essas histórias. Enquanto o integrador ele achar que aquele cara da cidade dele é concorrente dele, eles não vão crescer, porque vai ficar um batendo. Se eles somarem forças, compartilharem conhecimento, compartilharem boas práticas, você nivela o mercado para cima, todo mundo vai vender um pouco mais no preço justo. E Neto, outra coisa, olha que interessante, né? Você tocou num assunto aí, né? Quem no escopo de marketing entende que se existe um mecanismo de indicação, enquanto marketing respondendo para vendas, vamos dizer assim, se existe um mecanismo de indicação e ele é o mais eficaz com relação à aquisição de clientes que você tenha, precisa existir um processo com relação ao mecanismo de indicação. Total. Né? E para que ele tenha eficácia, ele precisa ter uma recorrência. Exatamente. Precisa ter o resultado, um processo. Tem que ser medido. Precisa ser medido. Hoje a gente vende, eu vou te falar, sendo muito sincero, os nossos vendedores vendem, mas eles não sabem como eles vendem. O cara, ele não tem Não tem como medir. Ele não consegue desenhar. Ele não tem o Quais são os Pareto, principais? ele não sabe. Faça um checklist aí dos principais que fatores eu de fiz pra sucesso vender da isso? sua venda. Ele chega lá e fala, vendi. Eu falo, como é que você vendeu? Eu falo, cara, vendi. Tá, mas o que você fez? Por que você vendeu para esse cliente? Porque eu passei lá na frente lá e falei com o cara, meu discurso foi bom, o cara comprou. Eu falei, cara, mas você não entende que esse cliente pode ser um nicho, que se você mapear isso, você pode focar só nesse tipo de cliente? Pô, posso, mas sabe quando fica um negócio muito solto? Não é sorte, porque tem todo o processo do cara converter a venda também. Mas ele não sabe explicar o porquê que deu certo. Quando vende muito no mês, a gente comemora e não tem a certeza que no mês seguinte vai vender igual de novo. Certo. Você entendeu? E 99% das empresas são assim, cara. E aí a nossa ideia, por isso que eu falo que esse fogo de botar tudo no papel pra gente tentar descobrir as métricas do negócio para ser mais assertivo. Só fábrica de gelo. Achamos um exemplo, tá? Achamos um nicho, porque o pessoal só vai vender para fábrica de gelo.
O que vai fazer? Vai mapear todas as fábricas de gelo, todo mundo vai esquecer de prospectar outra coisa, vai só fábrica de gelo. Sim. Por quê? Porque foi feito um estudo e viu que a fábrica de gelo tem um ticket médio alto, porque trabalha com freezer o dia inteiro, o cara tem uma margem líquida muito grande, porque o cara pega água e congela, não tem muito negócio e tal, geralmente tem área de telhado para tudo isso, não sei o que. Consumo altíssimo. Consumo altíssimo e tal, vamos focar aí, vamos ficar especialista na fábrica de gelo. A Projeção agora tá virando especialista em hospitais, por conta do Hospital do Câncer de Barretos. Perfeito. A gente tem um time que só prospecta hospital, sabe? Por quê? Porque tem case, tem quem indique, tem expertise. E é uma venda, assim, específica, né? Específica. Ah, mas Neto, eu tô falando de residencial. Cara, descubra o seu nicho dentro do residencial. Qual que é o perfil ideal de cliente do residencial? Descobre, cara, mapeia, ponha todas as vendas que você fez em uma planilha, vê o custo médio das vendas, vê qual que é a potência das vendas, vê qual que é a potência da conta de energia que você mais vende. Ah, eu vendo conta de energia de 350 kWh mês. Esquece os outros, velho. Foca nisso. Sabe? Isso é dados. E as pessoas não têm essa... Eu tô falando isso agora, o pessoal deve estar assistindo e fala, putz, nunca pensei nisso. Ninguém pensa nisso, nem a gente. A gente demorou para entender que tudo é medido, testado, corrigido, medido, testado de novo, corrigido. É o PDCA. PDCA. Sabe? Ah, vamos testar isso, vamos testar aquilo. Né? Então, nossa, Léo, é isso aí, e isso é apaixonante. Essa rotina de melhoria constante é ela que motiva, sabe? Disso dentro da Projeção. Aí falando um pouco do que me motiva hoje. Eu descobri o meu propósito de compartilhar conhecimento com as pessoas. Sim. Né? Isso aí pra mim foi mágico, porque eu gosto de conversar, eu gosto de me expressar, eu tenho facilidade para fazer amizade, e eu tenho todo mundo que me escuta explicando parte técnica, fala que eu tenho uma didática muito boa, e eu falei, cara, eu vou potencializar isso. Foi quando eu comecei a fazer no Instagram, né, postar conteúdo todo dia e falar do que eu faço. Do que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer. Que você tem paixão por fazer. Eu falo, a minha paixão, meu propósito é compartilhar o conhecimento. E qual é o conhecimento? É o dia a dia da empresa. Netão, qual que é a próxima grande treta do solar, meu caro? Cara, o ano que vem, agora, janeirão, vai ser um negócio que vai separar os homens dos meninos. Os homens dos meninos. Porque tem muita gente que ainda não sabe o que vai acontecer. Nunca assistiu uma palestra aí da Bárbara Rubim para saber como é que está o cenário, o que vai acontecer. Não sabe, por exemplo, que tem estados que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Isso. Perfeito. Pessoas não sabem, tá? Acham que é o fim do mundo, que vai acabar o solar, essa taxação. Sabe? Não sabe que instalações junto à carga vai ser bom, que residencial vai ser bom, sabe? O pessoal não enxerga, acha que vai acabar o negócio. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas aí, Léo, agora eu gosto muito de falar isso, eu falo muito na minha palestra, que até eu coloco uma imagem lá que é um soco na cara mesmo das pessoas. O nível do mercado está tão ruim por falta de disciplina. O mundo é baseado em disciplina. Não é motivação, não, é disciplina. O cara, ele não sabe o que vai acontecer porque ele não sentou e estudou. Não sentou e leu. Ele prefere passar 1 hora, 2 horas no Netflix do que ele assistir uma live no YouTube aí gravada do canal da Bárbara Rubim, de entender o que vai acontecer no setor da Lei 14.300. Ela comenta desde capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo. Ela comenta 5829, que virou a 14.300. Ela comenta capítulo por capítulo. A pessoa não teve a capacidade de sentar e estudar o que ela falou. O cara nunca leu uma 687, nunca leu uma 482, nunca leu nada. Sabe? O cara não sabe nada. E essas pessoas, elas estão fadadas ao fracasso. Porque e você vê que essa mediocridade, Léo, o cara, ele é assim na vida. É por isso que eu falo de disciplina. Ele é aquele cara que também não está bem com a família, é um cara que se não dedica à saúde, é um cara que não se dedica à vida financeira,
É um cara que se dedica aos estudos, é um cara que se dedica na empresa, é aquele cara medíocre. Ele fica assim o resto da vida, sabe? E é isso que eu falo na palestra. A minha palestra ela não é motivacional, mas ela traz algumas verdades, porque as pessoas não têm resultados porque elas dão desculpa. Simples. É desculpa. Sim. Ela prefere falar que o mercado vai ser ruim ano que vem do que ela tentar achar oportunidade. Toda vez que tem uma mudança, é uma oportunidade. É verdade, é a reflexão. E eu diria assim, de todas as entrevistas que a gente fez até hoje aqui, um assunto é unânime. Né? O Marco, que vem, apesar de muitos meses ou anos já de discussão para chegar no que é essa versão hoje da 14300, não é algo que foi inventado e que não ia acontecer, que não estava previsto. Não, se colocou no papel o que é a grande tendência, existe um mercado regulado, existe uma série de fatores que influenciam, existe o mercado livre de energia que vai ficar cada vez mais acessível, existe a necessidade, olha que louco, cara, você imagina se nos eventos que você vem palestrando, você decidir falar assim, só o quanto que o integrador que acredita que é solução, é só instalar equipamento, ele não tem que saber das variantes que impactam. Imagina se você começa a diversificar, cara, os caras vão ficar malucos de tanta coisa que pode ser influenciada no sucesso ou não do teu negócio. Sim. Então as pessoas, elas precisam mesmo, cara, entender, ler, olhar, consumir informação, visitar o seu canal, ir nos eventos, conhecer o que é falado, consumir as referências, fazer os cursos rápidos, mas faz os cursos de aprofundamento. E tem muita demanda, cara. Muita demanda. As pessoas, elas buscam atalhos. Shortcuts. Shortcuts. As pessoas buscam atalhos. Então, quando você fala que que é uma promessa meio, isso aqui vai mudar o teu jogo, as pessoas elas compram e abusam. Tem muita gente que abusa dessa inocência, mas eu acho que é a imaturidade da pessoa que compra também, né, Léo? Mas você está falando faz total sentido. As pessoas têm que buscar esse conhecimento. E é o que tem hoje, antigamente não tinha. Exato. Antigamente não tinha. Eu estava falando aqui numa entrevista agora há pouco. Se o cara entrar no canal hoje, Neto, da Solar TV, sim, consumir os vídeos, ver as informações, as entrevistas que o Ricardo Honório faz com os parceiros nos eventos, conteúdo de marca, de produto, de solução, dos legisladores, das associações. Aqui tem uma pós-doc, cara. Sim, total. Entende? Total. Não faltam... a disponibilidade de informação não falta. Isso não é um problema. Não é a escassez. Quando você decidiu atuar no solar... Quando eu entrei no solar lá em 2017, cara... Zero bibliografia relacionada à minha área. Como desenvolver um fornecedor solar, como lidar com uma verba de um fornecedor, o que fazer, que tipo de ações podem reverter, quem é o integrador, onde esse cara está, que tipo de interação que esse cara faz, esse cara consome informação digital ou não. Cara, não existia bibliografia. A Amazônia você desbravar com facão, né? Isso. É isso que você fez. Sim. Tem diversas pessoas que... Sim. Eu gosto de trazer os amigos que estão no setor há bastante tempo, mas também tem os mais novos. Tem. Que estão voando também. Tem uns que são muito bons. Que os caras... exemplo, né? Tem diversos exemplos de alguns amigos que a gente entrevistou aqui já. Principalmente quem é mais facilitado nessa trajetória de desempenhar rápido, sim, geralmente é o cara que trabalhou dentro de um fabricante, sim, porque ele tem acesso à informação, muitas vezes é uma multinacional. Total. Você tem já, como que foi na América do Norte, como que foi na Europa, como que foi já existe esse histórico, fica mais, não diria fácil, mas fica mais palatável para o cara absorver o conteúdo. O ramp-up dele é mais rápido. E o ramp-up ser mais alto. Isso aí. Quando eu comecei, e outra, eu não tinha essa facilidade a gente não tinha acessos a outras empresas. Isso, por exemplo, de um
um seguidor meu me mandar uma mensagem e falar assim, posso passar um dia na Projeção? Imagina, isso aí não tinha. Né? Não tinha antigamente. Também as pessoas eram muito, vou esconder para mim aqui o negócio. Né? Com certeza as pessoas de hoje elas têm um ramp-up muito mais rápido que quem começou lá atrás. Sim. E é fantástico ver essa evolução também do mercado. Mas infelizmente muitas empresas tendem à falência por conta de falta de disciplina, de organização interna mesmo. Sim. Sabe? Até a gente que tem a Progesol ali no começo, tem muita gente que perde muito foco, Léo. Sabe? O cara começa a vender, trabalhar, por exemplo, a gente não trabalha com a Figrid, sabe? Uhum. Por quê? Porque toma muito tempo, a bateria ainda é caro, a gente ainda não está... o nosso nicho a legislação acabou de sair, a legislação que vai reger o que é a atividade. Daí tem muita gente que, por medo de perder a venda, pega qualquer coisa e não... Sabe? Então tem que ter estratégia, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter motivação, tem que ter execução, sabe? As pessoas elas querem os negócios prontos, precisa fazer uma planilha para organizar aqui meu pós-venda. Senta a bunda na cadeira e faz. A pessoa não acha que a planilha vai nascer de algum lugar, não tem. E as ferramentas não fazem nada sozinho. Nada sozinho. Ela precisa ser preenchida, precisa ter o tempo de preenchimento, precisa ser corrigido o resultado que foi ali compilado. A gente entende, Léo, que o nosso corpo tende a procrastinar. Por isso que eu volto a falar de disciplina. Você acha que a gente gosta de acordar cedo e fazer exercício? Ninguém. A gente faz porque precisa fazer. Necessário. É necessário. Hoje eu lancei um e-bookzinho de objeções, eu estou tentando escrever ele há 3, 4 meses. Sabe? É um e-book de 33 páginas que uma sentada numa tarde, dois dias ali, um final de semana, eu conseguiria escrever, sabe? Mas a falta de disciplina de sentar é uma coisa que eu luto também. Então, assim, não é uma coisa que é para os outros, é para mim, sabe? E é isso que o integrador tem que entender, que ele tem que sentar, ele tem que fazer, a responsabilidade do negócio dele dar certo é dele, ele tem que fazer o que precisa ser feito para organizar esse negócio constantemente. E é fazer mesmo, preciso do negócio para organizar tal coisa. É uma planilha? É uma planilha. Às vezes você busca num site, tem site de planilhas prontas, você vai buscar, vai comprar essa planilha pronta e depois você vai ter que adequar ela para o teu negócio. Você vai ter que fazer, sentar, você vai ter que escrever e você que vai ter que treinar alguém depois para executar. Mas aí a gente contrata as pessoas e fala assim, cara, preciso de um negócio assim. Uma analogia, Neto. Estamos aqui numa conversa de X tempo e isso já geraria, se a gente fosse colocar em caracteres, já geraria um livro editável. Uma conversa de 40 minutos, ela já gera volume, se ela é intermitente, né, o tempo inteiro, ela já gera um volume para ter um livro no mínimo aceitável para uma editora. Se a gente tagueasse essa conversa com todos os temas que a gente falou, esses temas eles excedem o volume de grupos que existem hoje na Solzap Mídia Solar. A gente tem mais de 200 grupos. Tem temas que tem muita conversa. Por quê? Cara, porque naturalmente você tem muitas dúvidas. Você está falando principalmente sobre equipamento, tem muita dúvida, muita conversa no setup do equipamento, que gera dúvidas na hora que o cara está com a mão na massa, porque ele não se preparou, porque ele não chegou pronto para aquele momento, antecipando o conhecimento. Fora isso, você preparou um e-book, um livro em cima dessa conversa. Aquelas tags podem ter gerado conteúdos interessantes. Mas, cara, na hora que você vê linha a linha, você vê que você precisa editar, fazer cortes, melhorar, para ter um começo e meio fim, para que tenha uma lógica, para que seja palatável, a experiência seja boa. Então, aí vem a necessidade do processo, que você vai pensar assim, cara, PDCA, porque eu vou planejar fazer a conversa, eu vou fazer a conversa, ela está concluída, terminou, virou um livro tal, mas cara, para ficar bom, eu preciso revisar e voltar a colocar lá no início da etapa de novo. Então, cara, é trabalho incessante. Incessante. Isso é muito legal. Para quem gosta, para quem é apaixonado pelas coisas,
por fazer o que se promove a fazer, é muito bacana. E, Léo, uma coisa que é legal também o pessoal saber é que a gente não é bom em tudo. E as pessoas não sabem ou nunca mapearam no que elas são boas. Então, por exemplo, quando eu abri o Portisol, eu abri o Portisol sozinho. E o meu negócio é isso aqui, cara. É relacionamento. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de vender. Não gosto de fazer propósito. Não gosto de fazer planilha. Eu gosto de sentar na frente do cliente e fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversar, amizade. Né? Ali fomos almoçar no restaurante ali com o Ricardo, na hora que eu estava saindo ali, quem que é o dono? O dono está lá, fui lá, conversei com o dono já me convidou para gravar. Eu não vi isso. Gravar um podcast também lá, sabe? Legal, cara. Sabe? Meu negócio não é fazer o processo para venda, o meu negócio é a negociação, é eu e o cliente aqui na cara do gol. Eu sei que eu gosto disso. E o resto? Trouxe o Bruno. Eu trouxe o Bruno da Ambev. Complemento. Processo. Perfeito. Porque eu sei no que eu sou bom. E o Bruno é bom em processo. O Bruno, eu falo com ele e falo, cara, deu merda naquela instalação. Primeira coisa que ele faz, ele abre o processo da instalação. Ele abre como foi feito. Ele falou, nós erramos aqui. Vamos inverter isso aqui. O papo dele é esse. Porque ele é bom nisso. Perfeito. E ele gosta disso. E é por isso que ele veio. Sabe? Eu sou bom em negociação. Ele é bom em processo. Às vezes o integrador está lá penando para fazer uma coisa. O cara ele é muito bom em fechamento de venda. Aquele vendedor daquele cara é muito bom em fechamento de venda. O cara fica botando o cara para prospectar. Põe uma estagiária pro cara ali só para prospectar e ela vai marcando reunião. O cara só vai fazendo reunião e fechando venda. Sabe? Isso serve para todas as áreas da empresa. Às vezes o cara ali tem um vendedor seu que é muito bom no financeiro e o cara não gosta de vender, cara. O cara tem vergonha. Bota o cara no financeiro. Às vezes eu tinha uma vendedora minha que adorava Excel. Aí outro dia eu fiz um negócio legal, Léo. Tem o Google Typeform, né? Que é umas pesquisas que você consegue fazer lá. Perfeito. Eu fiz uma pesquisa de clima na Progesol. Não era obrigado a botar nome. Tinha algumas perguntas lá e tal. Olha a minha barriga roncando. A minha menina de orçamentista, ela colocou lá que o sonho dela era trabalhar no pós-venda. Como é que eu ia descobrir um negócio desse? Se não pergunta. Você entendeu? Então, assim, são coisas muito simples, Léo, que a gente não faz. Não tô falando que a pessoa fez, foi um insight que eu tive eu gosto muito essa parte de treinamento de performance emocional, essas coisas de desenvolvimento pessoal. Certo. Uma dessas palestras que eu assisti, eu escutei o cara falando, cara, já fez uma pesquisa de clima no teu negócio? Faz um Google Forms lá e cria lá umas perguntinhas, fala o que você está achando de trabalhar aqui, o que é uma coisa que mais te irrita, o que é a coisa que você mais gosta, aonde você se vê daqui a 5 anos, umas perguntinhas básicas assim, só para o cara escrever e você sentir se ele está gostando mesmo e tal. Cara, teve funcionário que meteu o pau em outro funcionário e fala lá, e você não sabia, o funcionário fez isso comigo, não sei o quê. Você acaba descobrindo tudo, porque a pessoa não põe nome, sabe? Eu tinha um funcionário meu que ele falou que ele estava com crise de ansiedade. E você estava totalmente por fora, parece que está tudo normal. Pela pressão do trabalho, sabe? Eu desenvolvi uma crise de ansiedade, eu não sabia, sabe? E essas coisas são coisas básicas que quem tem que fazer, cara, é o dono. É o dono, não adianta você ter o empresário. É o empresário. Isso são as funções do empresário. As funções do empresário é você recrutar bem, é você treinar o time, porque quem faz a sua empresa são pessoas. Você tem que ter pessoas. E as pessoas não estão prontas. Você tem que treiná-las. E essa é a sua função. Demora para contratar, faz um recrutamento legal, demite rápido se a pessoa estiver fora do contexto que você está precisando, sabe? E sempre converse, sempre acompanhe, se envolva na parte familiar. Funcionário, o problema é dele. Não é, cara, o problema é seu. Sabe? Então tem, cara, esse papo ele é muito profundo, ele vai muito longe. Sim, mas é importante. Nível, eu costumo falar o seguinte, desculpa eu interromper, Neto. Quem ensina, aprende de novo. Sim, total. Por que é importante você, como empresário, investir nessa questão que você levou um apreço para a área de dar treinamentos, ser palestrante? Por que é importante?
Cara, porque você está ensinando de novo e aí você tem a oportunidade de revisar o tema na posição de fala Sim. e você ouvir um feedback de quem está te ouvindo a respeito daquele tema e poder também ter a reação não somente de quem está abaixo de você, como numa estrutura hierárquica, como funcionário. Porque quem responde como funcionário responde diferente do que um treinado, do que um aluno. O feedback é diferente. E você só vai ter um negócio que complementa mais o teu trabalho se você se dar a oportunidade de ouvir esses diferentes níveis te respondendo. Pesquisa de clima não é à toa que existe. Não é à toa que as grandes corporações têm essa dinâmica já há muitos anos. Eu cansei de dar avaliação de impacto. Sim. Eu não sei se você usa hoje nos treinamentos, mas assim, avaliação de impacto. Entrou, existe uma teoria, obviamente, eu não sou um profissional de RH, mas já vivenciei muito isso. Se eu vou dar um treinamento, eu entro com um propósito de trazer o tema treinamento. Vamos falar sobre treinamento, né? Sim. Aí eu te pergunto, por escrito, e não Sim. da fala, por escrito, porque por escrito a escrita ela é a reflexão, o cara ele não escreve por impulso. Não, falar é por impulso, assim. mas escrever não é Tem por que impulso. pensar para escrever. Então eu pergunto para você, qual é a sua expectativa em cima do treinamento? Você conhece o tema treinamento? Aí você vai responder lá uma série de perguntas que estão dentro de um parâmetro de pesquisa de pré-teste. Certo. Depois do treinamento, você pode fazer uma pesquisa de pós-teste ou de impacto para entender como foi a evolução do aprendizado no início ao término. E mediante a nota que esse cara tenha, pode ser as mesmas questões colocadas em ordens diferentes, mas você vai ter um parâmetro em termos de processo para saber o quanto ele foi aderente ao tema que você trouxe ali. Se a nota piorou, poxa, preciso dar o treinamento de novo. Ou esse cara precisa de uma atenção especial. N fatores que vão te ajudar como processo para melhorar o teu processo. Cara, o setor solar ainda não tem isso em escala, porque a gente está falando de pequenas empresas se tornando médias, se tornando grandes, num setor que... Tem só o eu empreendedor, o cara é dono sozinho Muito ainda. eu empreendedor. Aí você tem o instalador que trabalha para 5 empresas integradoras. Cara, a coisa ela precisa ser realmente muito treinada, tem muita demanda para o que você está trazendo para o mercado com muita excelência, cara. Netão, cara, eu falo pra caramba. Toda vez que eu for começar essas conversas com os amigos, eu vou falar sempre muito. Eu gosto mais de ouvir do que de falar. Eu acho que é importante as pessoas ouvirem, porque a gente assim forma uma massa sobre conhecimento. Queria que você passasse para a audiência da Solar TV tuas palavras finais sobre o que você quiser. A palavra é tua, a lente é tua, meu caro. Léo, assim, eu estou muito realizado no setor e eu tenho certeza que isso que eu sinto é para todo mundo. Só que nunca foi fácil. Nunca foi fácil. A gente sabe que a tendência é só piorar, porque a concorrência vai aumentar. A gente tem que estar sempre sendo inovador, sempre sendo disruptivo ali para fazer um negócio diferente, para a gente poder atingir a atenção do cliente, atingir a atenção do público. Então a coisa o recado que eu deixo é: tenha foco, sabe? Se dedique realmente 100%, não faça duas coisas. Tem muito integrador aqui, eu vou falar olhando para a câmera, muito integrador que acha que ele mantendo um empreguinho e trabalhando com solar em horas vagas vai crescer. Não vai. Quem tem o pé em duas canoas, o negócio não dá certo. Tenha foco, tenha disciplina, tenha resiliência, sabe? Tenha metas, coloque metas diárias, mensais, semanais, coloque metas em lugares visíveis, porque você vai ver todo dia, aquilo vai te cobrar, sabe? Você colocar numa luzinha branca que a sua meta é vender 10 projetos por mês, num lugar que você vê, você vai vender 10 projetos por mês. Você só saber, a minha meta é 10 projetos por mês, não tiver em lugar nenhum, você não vai vender. Tudo isso são coisas que funcionam, sabe? E se capacitem.
sejam famintos por conhecimento, sabe? Peguem esse canal, assista tudo que tem aqui, pega as lives que são feitas, cursos do Canal Solar, cursos da Elect Solar, cursos da Joy Energies, cursos da Bárbara Rubin, e cursos de várias pessoas aí que são referência no setor. Comprem tudo, consumam tudo. Sua cabeça não vai explodir por consumir conteúdo e você cada vez mais vai estar mais capacitado e vai poder levar isso para o teu negócio. E pensem que a grana, ela tá... Quando você estiver pequenininho ali, só você vendendo o seu tempo ali, você fazendo proposta, você fazendo a venda, você fazendo contrato, você fazendo instalação, sua empresa não cresce. Então pensa em trazer pessoas boas. Ah, mas pessoa boa é caro. Divide a empresa com o cara. Se o cara acredita no teu sonho junto, divide a empresa. Tá, eu falei muita coisa aqui que não foi uma coisa só, o Léo me deu a palavra uma coisa só, mas foco, disciplina, resiliência, sede por conhecimento e não seja preguiçoso, cara. Faz o que precisa ser feito, tenha disciplina que você vai muito longe. Show de bola, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, pela oportunidade de ter você aqui, meu irmão. Imagina. Esse é o Neto Tosato, da Progesol e do universo solar, assim, das personalidades que eu tenho mais... eu tenho a honra de dizer que conto com diversas amizades no setor, assim, amizades, não precisa ser amizade da gente se ver todo dia, de falar bom dia todo dia, mas toda vez que a gente tem trocas, são importantes, cara, são intensas, são verdadeiras. Cada vez mais vou trazer aqui junto com o Ricardo para o público da Solar TV bons papos assim como o de hoje. Obrigado para quem ficou até agora assistindo os conteúdos da Solar TV. Fique conosco, se inscreva aqui no canal, acompanhe os demais programas do Treta Talks e nos vemos em breve. Um grande abraço.